Evangelho, domingo da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 19ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o Evangelho de São João e nos dá a oportunidade de retomarmos a meditação do 6º capítulo do Evangelho de São João. Como havíamos falado, durante esses domingos, acompanharemos a leitura do 6º capítulo, o grande anúncio de Jesus como pão da vida. Semana passada, o Senhor havia declarado solenemente: Eu sou o pão da vida. E hoje começam os protestos diante da frase, da afirmação feita pelo Senhor. O primeiro protesto que se dá é em base ao reconhecimento da natureza de Jesus. Os interlocutores dizem: Como pode dizer que viestes do céu, se conhecemos quem é seu pai e quem é sua mãe? Em outras palavras, os interlocutores de Jesus não conseguem compreender a origem divina do Senhor. Essa pode ser compreendida, por exemplo, pelo conhecimento a respeito da história legítima de Jesus, gerado pela potência do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Mas também pode ser conhecido através das obras cumpridas pelo Senhor, confirmando tudo aquilo que está presente na lei e nos profetas. Para ambos os casos, é necessário que haja a intervenção do Senhor enquanto revelação. Em que sentido, Padre Fábio? Assim como também foi dito a São José, da parte do Senhor, assim também o Senhor leva os homens ao conhecimento da verdade, através dos fatos em si, ou através daquilo que Deus tem realizado na história. É claro que o caminho que o Senhor escolhe para falar com o seu povo é o testemunho efetivo da sua palavra. Então, nos gestos de Jesus, nos gestos cumpridos pelo Senhor, o homem que tem fé, ou seja, que de Deus recebeu este dom e que o conserva, será também por ele iluminado para compreender os gestos realizados pelo Senhor e dessa forma acolherá os sinais e compreenderá que de fato Jesus vem da parte de Deus.
Vão ser muitos aqueles que na Sagrada Escritura, no Evangelho, vão testemunhar isso para a gente, como, por exemplo, a mulher cananeia, como, por exemplo, o cego no caminho de Jericó, como, por exemplo, Bartimeu, aqueles que pouco ouviram a respeito de Jesus, mas muito acreditaram, porque, através do dom da fé, conseguiram compreender a natureza divina do Senhor e que, verdadeiramente, aquilo que é feito e falado pelo Senhor só pode vir da parte de Deus. Então vejam, meus irmãos, esses dias ouvimos São Pedro dizendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não compreendeste isso porque a carne e o sangue lhe disseram, mas porque o meu Pai lhe revelou. E nós falávamos: bom, Deus revelou, Pedro acolheu e persevera no conhecimento dessa verdade. E falávamos daquelas 3 atitudes que são importantes na nossa vida. E aqui, mais uma vez, estamos agora compreendendo esse ensinamento do Senhor que nos fala a respeito do pão da vida. Aqueles que ouvem o Senhor hoje e que vão ter o discurso com Ele, murmuram a respeito de sua origem divina. E Jesus irá dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me atrair. Perceberam? Ou seja, chegar até Jesus é uma obra realizada pelo Senhor, pois dele recebemos a fé, pois por ele fomos movidos a acolher o que Deus nos entrega. E dessa forma, nós também perseveramos caminhando com o Senhor e compreendendo os seus insondáveis desígnios. Desse modo, todo aquele que o Pai atrair através da lei dos profetas, através dos tesouros que são entregues, irão até Jesus e o conhecerão. E de fato, Deus quer que todos sejam seus discípulos. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, diz Jesus ainda no Evangelho de hoje, virá até mim. Meu irmão e minha irmã, como o Senhor nosso Deus tem nos atraído sempre mais por tudo o que Ele tem realizado na nossa vida. Todos nós, ao longo da nossa história, conhecemos as obras realizadas pelo Senhor através de tantos testemunhos. E hoje, por exemplo, celebramos a memória de Santa Clara. Porém, essa memória vai dar espaço à solenidade do domingo, mas nas igrejas dedicadas a Santa Clara, nós vamos ter essa celebração mantida. E Santa Clara nos dá um grande testemunho, por exemplo, de alguém que deixou-se atrair por Deus e que ouviu a sua palavra, foi instruído por ele e chegou até Jesus. Assim, Santa Clara, através do testemunho de São Francisco, ouvindo o Senhor, foi atraída por ele até um grande amor e um total amor pelo Senhor, uma completa entrega por ele. Hoje também celebramos no Brasil o Dia dos Pais. E bendito seja Deus pela vida de cada um dos nossos pais que ao longo da sua história têm procurado ouvir o que o Senhor lhes diz, que receberam o dom da fé, muitos receberam também a graça do sacramento tão importante para estar em família, matrimônio, que buscam a reconciliação através do sacramento da confissão e dessa forma caminham
deixando-se atrair pelo Senhor para junto do Senhor. E desse modo Deus sempre os leva do caminho da verdade, os fortalece com o pão da vida, que é seu Filho, para que possam também eles entregar a vida pela sua família, entregar a vida pelos seus caros, entregar a vida pela santificação dos homens. Queridos pais que nos acompanham, bendito seja Deus pelo testemunho de vocês, bendito seja Deus pelo grande amor que vocês têm declarado e vivido pelas suas famílias, que têm se deixado nutrir e conduzir pela ação de Deus. Deixem-se sempre orientar e instruir por Ele, porque o Senhor que nos nutre, nos conduz à vida eterna. E a nossa missão não é simples. A missão dos pais é aquela de levar para o céu a sua família. Que o bom Deus, pela intercessão de São José e de Santa Clara, vos abençoe, vos conserve sempre, e que esse Senhor, que é o pão da vida, possa nutrir-nos neste caminho rumo ao céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Clara e pela intercessão de São José e da Beatíssima Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.